Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. E como vocês sabem, a única, última e derradeira mesa redonda de fato, raiz de fato, da discussão do futebol nacional e internacional, dentro e fora das quatro linhas. Aqui você não escuta linha alta, linha baixa, marcação em bloco, bloco baixo, box to box, não tem nada disso, nada. Aqui a gente discute futebol como o futebol é, como nós somos educados, né, a gostar das equipes, se apaixonar por esse esporte, que é, na minha opinião, o esporte número 1 da raça humana e, por uma ironia tremenda, é o esporte número 1 de todos os brasileiros. E como vocês sabem também, eu não apresento nunca o programa sozinho, né? Na nossa quarta temporada, o programa tem 45 minutos, mas nunca eu apresento sozinho e, mais uma vez, graças ao bom Deus, nesta temporada também contamos com a presença de um dos grandes analistas e hoje titular absoluto da bancada de análise, exclamação do Toque de Classe Futebol no Outro Nível, Guilherme Alves. Mais uma vez, seja bem-vindo, Guilherme Alves. Eu estou satisfeito com a presença, principalmente num programa polêmico hoje. Polêmico pelo lado do bem ou pelo lado não tão positivo, né? Diga olá para os colegas. Olá, os amigos que estão nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Hoje é uma análise um tanto quanto polêmica. Polêmica para uns times, para outros, acho que um pouco mais tranquila. Opa! Mas vamos falar muito de futebol. Acho que pelo Opa já deu para entender de quem que é a parte tranquila, de quem que é a preocupação. Mas foram... Mas uma preocupação que vocês verão muito nessa temporada, a tendência e por muitos anos ainda. É que foram anos de sofrimento, né? De terríveis dores de cabeça, mas, né? Vamos discutir. O tema do nosso programa, caros amigos telespectadores, já dizia Silvio Santos, a gente vai fazer o mesmo programa que nós fizemos no ano passado, na temporada passada. Nós vamos fazer uma pequena análise dos elencos dos quatro grandes de São Paulo e essa pequena análise vai se dar através dos seus atuais elencos, possíveis contratações na presente data ou até a presente data. E a gente vai, é claro que de maneira muito tranquila e verdadeira para os senhores, né? Nós vamos falar dos quatro times. E sendo bem sincero, tanto eu quanto o Guilherme, mesmo tendo as nossas paixões, o Guilherme com a sua alucinada paixão pelo alvinegro do Parque São Jorge, e eu com o meu desmedido amor pelo alviverde do Palestra Itália, né? Nós aqui vamos falar aí eu vou meter o bedelho, eu vou falar do time dele, né? E ele vai falar do meu, e nós vamos falar dos nossos coleguinhas, o Santos Futebol Clube e o São Paulo Futebol Clube, de grandes amigos que nós temos aí, parentes, familiares, Daniel Machado de Dracena, grande São Paulino. O nosso querido Guilherme deve ter grandes amigos torcedores do São Paulo Futebol Clube, e eu tenho, do Santos também, o meu irmão é santista, enfim. E vamos falar de hoje, né? Vamos escolher um time. Quem você gostaria, de quem você gostaria? Eu sei que o último eu sei qual que você quer. Fica à vontade, mas quem seria o primeiro para você? O último é que, teoricamente, vai terminar em último. Enfim. Que geralmente ele passa mal, ele tem problemas, a pressão dele cai, ele tem que pegar água com açúcar. O que já foi quarta força um dia, hoje eu acho que classificaria como que é a quinta 17ª força. Não, hoje é a quinta força. O time do Corinthians é pior que o do Bragantino, né? O time do Corinthians é pior que o do Bragantino, é pior que o do Mirassol, é pior que o da Ferroviária, menos organizado que esses. Sim. Eu vi o jogo do Palmeiras e Ferroviária no Campeonato Paulista. O Palmeiras fez o gol no final lá, mas o time da Ferroviária era muito bom. Sim. O time da Ferroviária é muito bom. Disputa a Série A tranquilamente. A gente está gravando esse um dia depois de Corinthians e Mirassol, que o Corinthians ganhou o jogo. E como é que foi? Um jogo que, se fosse 5-1 para o Mirassol, seria tranquilo. Tranquilo, né? Foi muito... Seria um resultado justo. Cássio salvou, trabalhou, né? Pegou o pênalti praticamente no último lance do jogo. É difícil falar da situação do Corinthians, mas vamos começar por alguém que eu acho que o torcedor pode ter uma esperança. Finalmente, o torcedor pode ter uma esperança. Que é dele mesmo? O Tricolor? São Paulo Futebol Clube. O Tricolor paulista. Fazer uma análise do time pelo menos até então, acredito que será ao longo da temporada o time do Crespo. Também esperamos, né? Porque o ano passado tem inteiro... Tem tudo para dar certo. Vamos começando com os goleiros, Volpi, acho que inquestionável. Volpi, bom goleiro, não titular. Se discute. Embora alguns São Paulinos peguem no pé dele à toa, com uma zaga bagunçada daquela, não tem goleiro que aguente, né? Eu acho que só limitar, jogar o simples ali, tem que saber jogar com o pé, mas nos limites, não querer driblar, enfim. Sim.
E eu acho que o São Paulo faz o certo, que no banco são 2 meninos da base, Lucas Perry. Lucas Perry, sim. Rodou, mas voltou, ganhou uma experiência, mas é um menino da base. E o Thiago Couto, eu acho que de goleiro está tranquilo. E o Lucas Perry é bom goleiro também. Bom goleiro. Quando o Volpi não conseguir jogar, o São Paulo está em boas mãos também. Bom goleiro. E aquela história, o goleiro, e aí o Guilherme foi goleiro, é goleiro atualmente, inclusive, né? Nós vamos ter um programa falando sobre goleiros. O goleiro você dá ritmo de jogo, né? Sim, e uma coisa que o goleiro faz muito, e o Guilherme ele conversa muito, né, Guilherme? O goleiro, ele fala muito, ele precisa orienta. falar, porque ele está numa posição que ele é o único que ele vê o campo inteiro. Ele vê todo mundo, ele vê o time inteiro, adversário, ele vê seu time inteiro. Então, o goleiro é praticamente o cara que tem que orientar dentro de campo, porque ele tem uma noção muito maior, uma visão maior do jogo que outros atletas posicionados em outras partes do campo. E você, espectador do Toque de Classe, já foi em alguns jogos, inclusive jogos do Taubaté, é que nos jogos grandes, médios e grandes, a gente não consegue ouvir, mas nos pequenos jogos de campeonato amador, você escuta sempre, quando o time está sofrendo o contra-ataque, está vindo aqui, você escuta sempre o goleiro gritar. Quer ver? O Guilherme vai traduzir para a gente. Eu sou goleiro, eu estou gritando e você é da zaga, né? E o time contrário está vindo. Eu começo a gritar para você, tá errado, o que é? Você vê que o seu posicionamento está errado, você vê que você não está na sua função, talvez você não esteja fazendo a cobertura correta, talvez tenha alguém passando sozinho, principalmente nas laterais. Esse daí está errado, geralmente vai para o lateral ou para o volante. Sim. Acontece muito de zagueiro, mas geralmente é o lateral que sai para marcar no meio e larga o espaço nas costas, ou até mesmo um ponta que vem fazer uma cobertura, hoje que os pontas mais marcam que atacam, né? Exatamente. Eles não tá fazendo, não acompanham seu cara, então o Robson falou no amador, assim, você conseguiu ouvir, mas talvez, não vou falar o lado bom que a falta de torcida ocasionou, porque eu acho que não tem lado bom, mas você consegue ouvir o que acontece no campo. Ainda mais que agora os clubes, eu não sei se eles cansaram da caixa de som, mas os clubes tiraram o som da torcida no estádio. Estava atrapalhando um pouco. Tiraram o som. No começo era muito barulho de torcida, aquelas do sistema de som do estádio, agora não. Agora é só no gol. Aquilo que exatamente. No gol. Coloca no gol e você ouve, você consegue ouvir claramente as orientações. Eu acho que isso é muito interessante, é muito legal de perceber. Bem lembrado, muito bem lembrado. Você viu, senhores, que o nosso programa é um programa raiz. O Guilherme usou tantos termos aqui que nós utilizamos nas nossas conversas, aí nos familiares, nos encontros, nas confraternizações, enfim. A gente não usou nenhum termo novo aí que eles utilizam, né? É horrível. Então vamos lá, continuando o Tricolor Paulista. Laterais, Reinaldo, glorioso King Naldo, faz o básico. Tem que fazer o básico, ser cobrado pelo básico, que é o que sabe fazer. Não adianta ele fazer 3, 4 jogos bons, já vem toda a imprensa, toda a torcida falar que ele tem que estar na seleção. Não, ele é o básico ali, pode conseguir o melhor? Pode, mas o Reinaldo está ali no São Paulo, já está fazendo o arroz e feijão dele. Você acha que é um bom lateral para o São Paulo Futebol Clube? São Paulo que já teve Eu acho que daria para ter o melhor, mas como o São Paulo tem uma defesa encaixada e se reforçou, eu acho que está o suficiente. King Naldo, né? Até porque, se a gente for fazer uma análise precisa de lateral, não tem, está em falta no futebol brasileiro. Então, chega ao ponto do Reinaldo que se tornar um cara importante no clube. E o esquerdo, direito que você falou? Aí tem o Igor Vinícius. Eu acho um jogador mediano. Que é da base, talvez não para titular, mas para entrar. O Wellington, menino da base também. O grande problema no São Paulo em 2020 foi essa questão de ter muita molecada e pouco jacaré. Contratou o Orejuela, que eu acho que se der certo... Fantástico. Bom lateral. Se encaixar, tem Você queria o Orejuela no seu time? Vou falar para você que não, porque o Fagner cresceu. Não, o Fagner... Cresceu, voltou a render. Você não acha que dá para ter uma coisa ali, botar um no meio? O Fagner fica... Apesar que o Fagner eu sou contra... Deslocar, né? Tá certo. Tudo bem. O cara é lateral, banco ele do outro, lateral. Você aceita? Seria, para banco seria bom, mas eu acho que é um desperdício. Sim, porque um bom lateral. O Fagner é um cara que, apesar de ele tomar alguns cartões, mas ele fica poucos jogos de fora, não é um cara que machuca muito. Ele gosta de machucar, mas esse machuca pouco. Mas isso é uma característica do jogador. Eu não vou questionar. Eu acho que ele é um cara firme. Exato, ele é firme. Às vezes acontece, né?
como acontece em vários outros jogadores cansados de fazer isso. É porque a internet, elas ganham força. Mais uns tempos atrás, outros jogadores eram conhecidos por bater excessivamente. O Dunga, na Copa de 90, e quando ele jogava no Vasco, no Corinthians e no Santos, ele era conhecido por dar butinada. É normal, isso é normal. É que hoje com a internet as coisas superlativam, grandes dimensões enormes, né? Enfim. Dando continuidade ao meio de campo tricolor. A zaga, né? Mas zaga, desculpa. Aí tem o Walsh, menino da base, é promissor, sim, mas é base, cedo, zagueiro, precisa analisar. Zagueiro. E aí eu acho que é onde entra o ponto forte de São Paulo. Bruno Alves, Diego Costa, Arboleda e agora a chegada do Miranda. Não, uma boa zaga. O Miranda, a gente espera, sim, que por ser já um cara mais de idade, indo no futebol chinês, mas é um cara que tem tudo para dar certo. Conhece o clube. Há 2 anos atrás estava jogando em alto nível. Sim, exatamente. Estava nos grandes europeus. Então, e já é um ídolo do clube, é um cara que foi vitorioso no clube, volta para trabalhar com o Muricy na comissão Muricy, que foi o comandante dele na melhor fase dele no São Paulo, na boa fase do Miranda no São Paulo. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, eu acho que a zaga é o ponto forte do São Paulo nesse momento. Ótimo, perfeito. Vamos lá? Meio? É agora. Meio-campistas. Não vou chegar nada. É onde estou um pouco do time, mas eu acho que tem tudo. Os dois volantes, como é que isso tricolor? Falando de os elencos, são Igor Gomes. O Igor Gomes, uma opinião, não sei se impopular, não sei o que a torcida de São Paulo pensa. Eu não sei dizer se ele é bom ou não ainda. Jogador eu acho que cru ainda. Ele é irregular. Ele faz jovem. Jogos muito bons, mas jogos que cai demais. A questão financeira do São Paulo atrapalhou muito essa questão de revelação, de revelar jogadores. São Paulo tem uma safra muito boa, foi campeão de torneios aí, Copa São Paulo e outros, aquela Libertadores, Sub-20, Copa do Brasil, subiu um monte de torneio, mas esse negócio de se pegar e despejar o jogador ali na equipe, jogar sobre ele toda a responsabilidade, é um negócio complicado. Você queima. Podemos fazer um programa, Guilherme, apenas de jogadores que foram queimados, lançados antes do tempo. Lulinha. Exatamente. Então, para você ter uma ideia, aquele de 50 milhões, dando prosseguimento. Tem o Rodrigo Nestor, tem entrado em alguns jogos, São Paulo, Gabriel Sara, Hernanes. Não, isso não tem como. Hernanes, que eu acho que o Hernanes não tem. Ele é interessante pelo extracampo dele. Mas aí você pesa um salário alto, assim, eu não sei se se vale um investimento, mas eu acho que o extracampo dele é muito interessante. Aí tem o Lisieiro. Eu acho o Lisieiro um bom jogador. Eu acho que ele é irregular também, e tem uns problemas com lesões. Sim, com lesão. Naquelas finais do Paulista de 2019, né? Sim. 19. Contra o Corinthians, ele jogou bem os 2 jogos. Bom jogador. Mas tem aquela questão da contusão. Sim. E aí, como é que está o departamento médico do São Paulo, que até uns anos atrás era o melhor do Brasil disparado, né? Exatamente. Perfeito. Tem o Luan, menino da base, esse eu acho muito bom jogador também. Eu tenho o Benítez, que até o momento não foi anunciado oficialmente, mas tudo indica que vai fechar com o São Paulo. Se for o mesmo que jogou no Vasco... Contratação. Sim. Agora vamos ao ataque? Ao trio de ouro do meio-campo do São Paulo. Depois do intervalo? O trio. Depois do intervalo? Pode ser. Vamos para o primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no outro nível. Depois do intervalo, voltamos para falar do tricolor paulista. Voltamos, amigos, para o segundo bloco do Toque de Classe Futebol. No outro nível, o tema do nosso programa de hoje é os 4 paulistas, né? Vamos fazer, como nós fizemos no ano passado, fazer uma análise dos seus elencos. Alguns vão ficar satisfeitos, outros nem tanto. No primeiro bloco estávamos falando do tricolor e agora vamos falar do meio do ataque do São Paulo. Manda o quarteto mágico ou trágico? Eu não sei, porque... é aqueles que são criticados, mas de vez em quando faz um gol, a torcida já muda a opinião. Quantos jogos do São Paulo decisivos o São Paulo teve em 2020? Nenhum. Que aí nem o palmeirense, o corintiano e o santista, eles se preocupavam em secar. Sim. Porque sabiam que os caras não iam jogar o suficiente para classificar a equipe. Vamos lá, quem são? Vitor Bueno. Nossa. Tietê. Não.
Esse eu conheço. E o nosso multicampeão Daniel Alves, que até agora não mostrou o que veio. Lateral ou meio? Para você. Ele tem que ir para lateral. Ele sempre foi lateral. Você é treinador de São Paulo. Lateral. Sempre foi para lateral. Tá lateral quer, e acabou. Você quer, tudo não bem. Quer. O problema é que ele bate o pezinho no São Paulo para jogar no meio, que o São Paulo deve salário, meses de salário de 1,5 milhão. Ok, vamos lá? Agora ataque agora tricolor. No São Paulo, o João Rojas. Fraco. Galeano, menino da base. Fraco também, não é hora de colocar. Mas eu acho que eu não colocaria como fraco por ser da base. Precisa testar ainda para fazer uma análise dele. O Bruno Rodrigues, que se eu não me engano é o que chegou da Ponte Preta. Bom jogador, fez uma boa Série temporada. B. Bom jogador. Tem que ver aquele negócio da camisa, né? Uma coisa, com todo respeito à macaquinha de Campinas, uma coisa é você jogar na Ponte Preta. Outra coisa é você defender os 4, um dos 4 de São Paulo. O Paulinho, que estava para ir para o Vasco, recusou o Vasco. Paulinho Boia. Recusou o Vasco. Com todo respeito ao Vasco. Paulinho Está Boia recusar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acertando com o Éder, o italiano, o ítalo-brasileiro Éder. Sim. Que eu acho que pode ser uma boa contratação também. Tomara, senão ele vira um imperador do Palmeiras aí. E a dupla de ataque, Pablo. Não tem condição. Eu acho que é limitado. Não dá. E, para mim, o principal ponto do São Paulo no ataque é o Luciano. Sem questionar. Eu vou falar uma besteira ou até acerto. O Luciano estaria entre os 3 principais atacantes de 2020 no Brasil? Sim. Estaria? Sim. Quem seriam os 3 para você? Acho que Pedro, Luciano e talvez o Gabigol. Ainda uma dúvida entre o Gabigol. Acho que a temporada dele foi abaixo. Apesar do alto número de gols, mas foi uma certa quantidade de gol de pênalti. Concordo, está entre ali. Então, acho que, pelo menos de artilheiros, assim. Tô na área, joga para ele. Puxar para fora, você entra outros jogadores. Estou jogando aqui no meio com o Guilherme. A gente está conversando. Guilherme, vamos tentar arrumar um jeito de fazer essa bola chegar no Luciano. Aí a gente faz a bola chegar nele e vai lá e marca. Basicamente é assim que funciona. Gente, futebol não tem segredo. Eles inventam terminologia, falam de um monte de coisa, misturam engenharia com química, com sociologia. Não, mas futebol é ali, 11 contra 11. Vamos lá. Terminamos a questão tricolor? Sim. Vamos falar agora do Santos Futebol Clube. Eu acho que o São Paulo pode ter uma esperança. Sim, eu acho sim. Com essa questão dessa nova metodologia... Continuo com a minha ideia. A mesma ideia, mas com algumas alterações. Dos caras. Precisa focar no Paulista primeiro. Mata a pressão no Paulista. Esse é o campeonato do São Paulo. Sim. Mas o São Paulo é tricampeão mundial. Não adianta, o São Paulo está na fila. Sim. O campeonato do São Paulo é o Paulista. Exatamente. É ganhar o Paulista e tirar todo o peso. E assim foram com todos os grandes de São Paulo. O único que foi campeão brasileiro depois de uma fila, foi o Santos. Mas isso foi lá em 2002, era um outro. Mas, enfim, saiu contra o Corinthians na final. Mas isso pertencia àquela realidade. Hoje não, a gente sabe como é que está, como é que o futebol brasileiro e paulista está desenhado. Vamos agora ao Santos Futebol Clube. Time do Ariel Roland. Espero também que... do treinador Ariel Roland, que agregue e traga coisas novas, né? Se mantenha. Vamos lá, goleiros. Aí agora vocês vão ver um time que é praticamente base e que eu vou fazer um comparativo depois com um treinador que é contra usar a base. Sim, conheço. Claro. Goleiros, John, eu acho muito bom goleiro. Bom goleiro. O Vladimir, Vladimir, ele lembra o Roger, goleiro, que parece que jogou no Santos, no São Paulo. Aquele que... Sim. Não, só para ser reserva. Sim, eu sei quem é ele. O Roger. E o João Paulo, bom goleiro. Da base muito também. Bom goleiro também da base. Agora é o time vice-campeão da Libertadores. Sim. A base foi vice-campeã da Libertadores. Vamos deixar isso claro, tá? Vamos lá. Quanto tem treinador que acha que não pode usar a base em quinta rodada do Paulista. Acho que eu sei quem é. Vamos lá. Zagueiros, Kaique. Bom. Sabino. O Sabino, ele tem vários clubes procurando. Não sei se ele termina a temporada Também Santos. acho que não fica no Santos. Laércio, base. Alex, base. Wagner, base. Luan Pérez, já está há um tempo, mas jogadorzaço, muito bom de bola. Luiz Felipe, eu acho que é o único dos zagueiros que não é da base. Sim, veio de fora. Mas 5 zagueiros, 6 zagueiros citamos. Todos os meninos da base. O segredo está aí. E o Santos tem aquele negócio do raio, cai várias vezes no mesmo lugar, né? É uma coisa... Desculpa te cortar, não imagina.
Não é o raio cai várias vezes no lugar, isso se chama trabalho bem feito. Sim, é você dizer, né? valorizar a base. Quem começou com essa história foi o Pelé do raio. Sim, mas o raio vai cair mais vezes na base do Santos porque valoriza a base. Essa é a diferença do Santos dos outros clubes. Eu posso afirmar que... a pressão dele subir. A base, quando o trabalho não é feito, não aparece o trabalho? Não revela. Não revela. Você conhece alguma base que parou de revelar atletas? Que revela pouco, sem ganhar nada. Mas que era uma base terrível. Falava que tinha jogo deles, na Copa São Paulo a gente já ficava cabreiro. Vamos lá. Agora, laterais, tem o Madison, que faz... Bom lateral. Faz o papel certo. O Pará. O Pará é grande. Grande Pará. Eu não sou ninguém para criticar o Pará. Sim, o Pará é um cara que ele tem suas limitações, mas ele tem uma identificação tão forte com a camisa do Santos. E com a do Palmeiras também. Que dá certo. Sim, sem dúvida. Apesar de não subir na bola principal da história recente do Santos, mas é um cara que dá certo. E na final da Libertadores eu comentei tanto dele, porque ele estava fazendo um bom jogo. Sim. Bom jogo. Sim. Vamos lá. Felipe Jonathan, ele que veio do Ceará, eu acho ele muito bom jogador. Bom jogador. Gabriel Pirani, base, Vinícius Balheiro, menino da base, tá subindo, Guilherme Nunes da base. Aí já entrou nos meio-campos, né? É isso, vamos lá, pode ir direto. Lucas Lourenço, eu acho que esse moleque vai dar muito certo. Muito bom ele na base da seleção brasileira era muito bom jogador. Lucas Lourenço. Ivonei. Anotem esse nome. Ivonei tem sempre entrado bem. Menino da base do Santos. Jobson. Bom também. O Sandri tem 18 anos, o Sandri é um baita de um volante. O Sandri, eu tenho certeza, não para 2022 está muito em cima, mas ele é nome certo para a seleção para a Copa de 2026. Se o Santos ele souber é muito bom jogador. E vai saber trabalhar as questões, o mini segurar ele, trabalhar a questão da família e preparando o atleta, o Santos vai ganhar dentro do campo, de forma desportiva, que são títulos, e fora. Exatamente. E fora é isso aqui, fazer negócio que realmente seja rentável para o clube. E não coisas que foram feitas anos atrás aí. Mas que o Santos fez, o que mais importava é que viu que era uma diretoria que estava prejudicando seu clube e ele mudou totalmente. Porque diretorias que prejudicam os clubes, elas devem ser retiradas. Sim, exatamente. Que foi o que o Palmeiras fez, que foi o que o São Paulo fez agora, que saiu do Leco, e que fez o que é o que o Santos fez. Cruzeiro fez. E para ir no Paulista, porque tem gente que gosta de insistir no erro. Sim, vamos lá, continuando. Soteldo, nossa, se continuar na temporada, é um dos principais jogadores do time. Bom jogador, esse menino. Mas é um que é muito... Não que é difícil continuar, mas é um cara que vai ter proposta. Quando você viu o Soteldo pela primeira vez, o tamanho dele, você não já vi em loco no estádio, é difícil acreditar que é bom de bola. E você prova que o Soteldo é bom de bola porque pela altura dele necessita ser. Sim. Se ele não fosse bom de bola, se não for habilidoso, vai tomar tranco e não vai parar de pé. Lembrando o caso aí de anos atrás do Juninho Paulista, que foi o grande jogador que foi por causa da habilidade. Senão ele não para de pé. E aí um que foi um pouco menos habilidoso que ele, que sofreu com mais contusões, que era menos habilidoso que ele um pouco assim, era o Pedrinho. Sim. O Pedrinho não tinha tanta velocidade, mas era bom jogador. Mas era um bom jogador e, pra você ver, ele apanhava tanto, sofria contusões, que a carreira dele foi inteira comprometida por contusões. Tem o Carlos Sanches, que é bom jogador. Santos, vamos ver como que vai voltar da lesão. Teve uma lesão grave, uma idade avançada, é complicado, mas é bom jogador. E sempre paquerado por equipes brasileiras, outras grandes equipes brasileiras. Jean Mota, que eu acho que ele faz o feijão com arroz. Eu acho que ele teve um grande começo em 2019, um começo até artilheiro. Exato. Mas é um cara que é útil para o elenco. Ótimo. Alisson, baita jogador. Alisson, esse é outro. Base também, mas há muitos anos já está no Santos. É o capitão do time hoje, é um muito bom jogador. Mas é um outro, é a mesma coisa que eu vou bater na tecla. O Santos pode ganhar, se souber gerir a questão contratual, família, segurar ímpeto de empresário e demais parceiros, eu vou usar o termo parceiros. O Santos pode ter o ganho desportivo, que é o que interessa no primeiro momento, que é ser campeão, né? Que é o que interessa para a torcida, não é? Sim. E depois o ganho financeiro, que isso é consequência, né? Mas vamos lá. Exato. Vamos ao ataque. O Bruno Marques, menino da base. Precisa ser melhor observado, mas colocar mais aí jogos. Eu vou emendar uma dupla aqui já, que é Ângelo e Marcos Leonardo, 16 e 17 anos. Incrível. 16 e 17 anos. E os meninos foram titulares nos jogos da pré-Libertadores. Sim. Jogo decisivo, não é jogo... Agora já em 2021. Exatamente. No jogo contra o
Deportivo Lara. Deportivo Lara. Os dois foram titulares. Não é jogo qualquer, é jogo que se ali se perde, acaba a temporada. Você sair numa pré-temporada, eu infelizmente eu tenho propriedade para falar disso, você acaba a temporada, porque o foco é uma Libertadores. E foram titulares os dois. E o Santos está precisando de grana. Sim. Sair fora da Libertadores da Pré, além do prejuízo desportivo, há o prejuízo financeiro. Então, as duas coisas têm que estar bem casadas. E só completando a informação que a gente está gravando, passou da primeira Pré, ainda tem a segunda. No dia da nossa gravação aqui. Não sabemos como que vai ser, é um jogo dificílimo, mas só de você ter uma dupla que juntos tem a idade de, por exemplo, o Ângelo com o Marcos Leonardo juntos tem a idade do Jô, tem a idade do Luiz Adriano, exatamente, a idade do Cano, do Vasco. Exato, somando a idade, exatamente. Tudo a seu tempo. Exatamente. E o Santos sabe fazer isso, né? E agora? Tem o Lucas Braga, que entra, ou talvez seja um pouco abaixo do ataque do Santos, mas é bom jogador. Junto com o Renier, que é um outro que é da base. Sim. Raniel, que passou pelo São Paulo, pelo Cruzeiro. Que está tendo um grande problema em voltar a jogar, principalmente depois que teve Covid, teve consequências. A gente torce para que se volte bem. Dele. Esse aí eu não vou nem falar. Aqui. E agora tem, para mim, dois nomes. Melhor jogador da América, que é o Marinho, que eu não preciso falar nada. Jogador assim. Sim. Não tem que jogador falar nada. Que desequilibra. E esse menino que também é muito bom jogador, para mim, de destaque da seleção campeã do mundo sub-17, que é o Caio Jorge, que ele é artilheiro. Ele tem 18 anos também, é outro menino novo, 18, 19 anos. Mas não tem como falar. A gente falou o quê? 25 a 30 nomes, aí que foi 18, 19 da base. E 25 nomes, e o vice-campeão da América, vamos deixar claro assim, com a base. Sim. Eliminando o todo-poderoso Boca Juniors. E uma outra coisa, o Marinho e Caio Jorge jogam em todos os ataques de todos os times, mesmo esses times tendo os atacantes que têm. Sim. Carimbados, com experiência, Palmeiras, Flamengo, que são os que estão, o Atlético Mineiro, enfim. Terminamos o Santos Futebol Clube? Terminamos o Santos. Há esperança na Vila Belmiro? Sim. Perfeito. O Santos, eu vejo agora você está dando esperança. Alguns... o time que é organizado num campeonato que não tem torcida, eu acho que você pode ter esperança. E o Santos, eu vi muita gente falando, o Santos está seguindo o cartilho do rebaixamento, o Santos está fazendo errado, estava. Beleza, corrigiu essa parte, tomou as punições, ficou sem poder contratar, mas conseguiu arrumar a diretoria. Agora, o que é o principal? O Santos nunca, pode anotar isso, me cobrar, o Santos nunca vai ser rebaixado enquanto ele mantiver essa estrutura da base. Porque é a base que segura. Porque se você não conseguir contratar, você pode estar lá. O Santos está na zona de rebaixamento, faltam 8 jogos. Ele vai ter jogador da base que vai conseguir consertar o time. Exatamente. Nossa, brilhante o que o Guilherme Que é o exemplo falou. que times deveriam seguir. Bom, vamos para o nosso último intervalo. Aí depois do intervalo, aqui vai ser alegria e tristeza. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o terceiro bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje é como nós fizemos no ano passado, estamos fazendo no começo desta temporada, é fazer uma análise aí, um raio-x dos elencos dos 4 grandes de São Paulo, não levando em consideração possíveis contratações que venham a acontecer ao longo do dia que nós estamos gravando o programa e nas próximas semanas, nós pegando aí os elencos anteriores, né? Bom, nos 2 blocos nós falamos do Tricolor, do Morumbi e do Alvinegro da Vila Belmiro. Agora vamos falar do Palmeiras. E aí o Guilherme vai apresentar o elenco do Palmeiras, e ainda vou fazer um bem bolado, né? Ele vai falar e eu, conhecimento de causa, pasmem, até conhecimento de raiva. Eu vou falar aqui se bom ou não, se dá para ficar, se dá para ir. Atenção, torcida palmeirense. Vocês vão ver o que é amendoim aqui. Vai lá. Goleiros, o Everton. Nossa. O que você acha do Everton, você que é goleiro? Tá, na fase dele é o melhor goleiro do Brasil hoje. Eu sigo o relator aqui, ele é goleiro, sigo o relator. Jailson e Vinícius. Não, Jailson, obrigado, grande palmeirense de São José dos Campos. Muita saúde para você, sua família, seu filhinho recém-nascido, tá bom, querido?
É isso aí, vida. Volta para São José? Não, tá lá, não sei. Eu acho que né, o Jair é um grande palmeirense, mas né, missão cumprida. Zagueiros, Alan Emperor. Esse tem que ser observado mais um pouco. Eu vejo ele titubeando em alguns jogos. Kusevich. Bom zagueiro, rapaz. Gustavo Gomes. Eu acho que o Gustavo Gomes eu não vou pular, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa que agora vai ver com o Guilherme. Presta atenção, Guilherme. Eu estaria... Não, acho que até sei o que você vai falar. Você sabe, né? Eu estaria... A dupla. Exatamente. Eu estaria sendo insano em dizer que se um time jogasse com Gustavo Gomes e Balbuena, não precisaria de goleiro? Não. Não precisaria de goleiro. Outra pergunta. No futebol brasileiro, nós temos 2 zagueiros como Gustavo Gomes e Balbuena? Hoje não. Não temos. Não tem. Então, o Gustavo Gomes sim, hoje, é um dos melhores zagueiros da América. Porque o Gustavo Gomes é completo, né? Ele defende e faz gol, né? De vez em quando faz uns pênaltis aí. Acontece. Agora, o Kusevich é um jogador que precisa de maiores oportunidades, mas ele é, na minha opinião, um grande companheiro do Gustavo Gomes na zaga do Palmeiras. Tem 2 da base, o Henry e o Renan. Observar os dois, principalmente o Renan. O último que eu pulei, para fechar bem de zagueiros, o Luan. Quê? Luan. O Luan, zagueiro? É. Tá. O Luan, zagueiro, ele tem o futebol do Luan do Corinthians. Os 2 Luans, entendeu? Luan, um grande abraço para você, seja feliz. Jogador das categorias de base do Vasco, campeão olímpico. Muito obrigado pelos serviços prestados. Quem diria? Mas eu passei muita raiva com você. Oi. Quem diria que o melhor Luan do estado de São Paulo seria o atacante, ex-Palmeiras, que hoje se encontra na Atibaia, né? O Luan, que tem 2 pernas esquerdas. Sim, jogou no mas Palmeiras. fez um golaço pelo Atibaia. Atibaia. Do Filipão, ele mesmo. Continuando. Laterais, Marcos Rocha e Mike na lateral direita. Ali tem que... Eu acho o seguinte, o Marcos Rocha fez uma boa Libertadores no final, muito experiente. Quer saber? Deixa os 2. E esquerdo, Lucas Esteves. Lucas Esteves precisa ser... Vitor Luiz e Matias Vinha. O Lucas Esteves precisa ser melhor observado, não entrou bem. O Vitor Luiz tem uma identificação com o clube, ele é palmeirense, ele gosta de jogar no Palmeiras, então, eu não sei, né? Agora, o outro lateral esquerdo, nossa... Não tem como, né? Nossa. Aí tem, no meio campo, entra o Alan, que é da base. O Alan, ele... Sim, o Alanzinho ele quebrou a perna. Ele jogou a Copa São Paulo aqui em Taubaté. Sim, exatamente. Alanzinho, bom jogador. Danilo, sim. bom jogador. Esse Danilo, nossa. Tem o Danilo Barbosa, que acabou de chegar agora, não dá, eu vou pular um... Você está querendo... Ele está me provocando, mas eu irei provocá-lo também. Vamos. O time é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, mas a gente corneta. Vamos lá. Meu time tá tão mal das pernas que nem provocação me dói mais. Estou com medo de você quebrar o celular, chegar na sua vez. Vamos lá. Gabriel Menino, eu acho muito bom jogador. O Scarpa. Scarpa voltou a jogar. Ele acha umas bolas que outros caras não acham. É sentar e conversar. Ele precisava manter a regularidade. E aí, sentar e conversar. Você quer, essas são as condições, bater um papo com o cara. Qualidade ele tem, falta boa vontade. Eu não sei o que aconteceu com ele no começo do contrato no Palmeiras. É isso que tem que ficar, a gente tem que analisar aí. Continuando. Lucas Lima, eterno Lucas Lima. Parece que o contrato do Lucas Lima não acaba. Sabe quando você faz um trabalho de escola? A gente vai fazer um trabalho de escola. Aí eu faço tudo, o Guilherme não faz nada. Sim. Aí na hora de apresentar, o Guilherme só fala e ganha a mesma nota que eu. É o Lucas Lima no elenco do Palmeiras. O time foi campeão e ele foi lá e levantou a taça e deu volta olímpica. Patrick de Paula, Rafael Veiga e Zé Rafael. Desses todos aí, o Patrick de Paula é o melhor. Rafael Veiga surpreendeu com o meio. E o Zé Rafael, esse sim a gente precisa conversar, principalmente questão de peso. Eu acho ele muito pesado. E o último do meio campo que eu guardei especial o glorioso Felipe Melo. O Felipe Melo, obrigado, você é grande torcedor do Flamengo, eu sei que você tem uma identificação com o Flamengo, tem identificação com o Boca Juniors, a torcida gosta de você, desse jeitão que você fala, de tem que fazer questão de levantar a taça da Libertadores, a taça daquilo. Eu tenho quase 45 anos, eu tô acostumado, eu sei como é que é. Assim, você pode falar, isso os torcedores mais novos vão ser cooptados, eu não vou. Então, um grande abraço, obrigado por que você fez. Você foi útil agora, mas eu sei o tanto que você atrapalhou o Palmeiras nos tempos idos aí, que era mais confusão que uma coisa. Os atacantes vão dar uma emendada aqui para dar tempo de falar do Corinthians também. Apesar que... Você quer passar raiva, vai lá. Breno Lopes, Gabriel Silva, Gabriel Veron. Pera aí, o Breno Lopes, obrigado, continua no Palmeiras o tempo que você quiser. Você pode ficar no Palmeiras o tempo que você quiser. Eu não vou falar nada a respeito do Breno Lopes. Eu não vou falar nada. Fica. Você quer ficar quanto tempo no Palmeiras? Fica à vontade.
Imagina. Ele tem sido útil, viu? Sim, em alguns ele é jogos bom jogador. aí. Luan Silva. Não. Luiz Adriano. Bom jogador. Luiz Adriano. E o Luiz Adriano, ele tem uma coisa, ele é inteligente, cara. Sim. Ele não aparenta ter a idade que tem. Exato, muito bem cuidado, né? Rafael Elias, o ex-papagaio. O papagaio, bom, dá pra resolver. O Wesley, menino da base. Bom jogo. E a dupla de ouro bom atacante. do Palmeiras, Rony e William. O Rony, não o William. O William tá com problema de peso. Né? E o William é o artilheiro dos gols inúteis. Então o Palmeiras está ganhando de 4, 5, ele vai lá e faz um gol. Aí quando precisa fazer gol, ele não faz. E o Rony é 8,80. Quem poderia imaginar que aos 99 minutos do segundo tempo ele ia cruzar a bola daquele jeito que ele cruzou, né? Ele cruzou com o corpo assentado, né? Não estava cruzando. Sabe quando você cruza com a bola arrastando assim? Estava com o corpo assentado e cruzou da cabeça do Breno Lopes. Então ele tem isso agora. É aquela história, você vai ter que conviver com essa bipolaridade dele. O Rony é o cara que no lance fácil ele faz o errado e no lance difícil ele faz o certo. Exatamente. Exatamente. Esse é o problema do Rony. Essa é a questão. Agora, como o Palmeiras está acostumado com esses momentos aí bipolares, fica. Além da figura engraçada, né? Vamos para o melhor elenco do Brasil? Já terminamos lá falamos de todos. Falamos do Palmeiras, então, tá bem? Palmeiras do Abel Ferreira, tá bem? que eu não citei. Não tem como falar, né? Beleza. Palmeiras, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Vamos falar agora do Sport Clube Corinthians Paulista. Melhor... 30 milhões de corintianos espalhados por todo o Brasil. Minha mãe. Melhor elenco do futebol brasileiro. E ele tá ironizando, tá? Corintianos, ele que tá falando e ele é corintiano. Vamos lá. Goleiros, Cássio. Inquestionável. Por mais que aconteça essas coisas aí... Tem suas fases ruins, mas não ele é muito gigante. Meu modo de ver, o maior jogador da história do Corinthians. Legal, opinião sua. E na base, no banco, 3 da base, o Donelli, que eu acho que vai ser muito bom goleiro também. Já vi alguns jogos dele, bom goleiro. O Guilherme não posso falar, mas tem um nome de goleiro. Eu acho que jogaria só com o nome, já é o suficiente. Agora que e tem o Kaique, que estava para sair com a saída do Walter, acabou ficando, mas vamos lá. Não confio. Vamos lá. Zagueiros, que é aquilo, é a parte menos pior do Corinthians. Sim, Bruno Mendes. Bruno Mendes, eu acho que começou bem demais essa temporada. Eu acho que o Bruno Mendes é o que vem sendo o melhor dos zagueiros. Ele é o primeiro sempre a perder posição. Ai, meu Deus, você tem que conversar com o treinador, né? Vamos lá. Danilo Avelar. Esse é seu amigo. Eu já questionei muito, mas como lateral esquerdo. Quando ele foi para zagueiro, para mim era o melhor zagueiro disparado do Corinthians. Sim. Ele estava bem antes da lesão, mas estava muito bem, carregando o Gil nas costas. Sim. E a torcida defendia o Gil e queimava o Avelar pelo histórico dele de lateral esquerdo. Se voltar bem de uma lesão grave que teve, eu acho que tem tudo para ser titular. Ótimo. João Vitor, menino da base, subiu, foi para o Atlético Goianiense, voltando agora, fez um jogo como lateral, acho que pode ser útil. Pode contribuir. Sim. Agora começa, quer ver? Gil. Ei. Tem proposta do Inter, pelo que dizem, não sabe se é real, se não é. Se tiver, Gil, tem uns restaurantes bons em Porto Alegre, você vai gostar. Valeu. Faça como eu, até mais, um grande abraço, obrigado por ser foi muito importante, mas... Você acha que ele está pesadão? Eu acho que um cara, com todo o respeito, mas um cara que tomou aquele drible do Lucas Lima, naquele Corinthians e Palmeiras, ele tem que repensar muita coisa. Lucas Lima, o cidadão deve estar sob efeito de sedativo. O Gil, desde que ele voltou da China, ele não é mais o mesmo. Sim, concordo com você. O que, quando volta um jogador da China, é de se esperar pelo nível baixo. Mas o Gil teve tempo de recuperar. Sim, por favor, né? E não conseguiu. Entendemos o que você quis dizer. Gemerson. Meu Deus. É um jogador ok, mas que dizem que quer 1 milhão por mês. Quê? 1 milhão por mês eu quero também, mas eu não tenho condição de receber e ele também não. Então, não faz sentido algum. Pela política, situação financeira do Corinthians, não dá, não. E tem tudo para se tornar uma das negociações mais questionáveis e talvez inacreditáveis da história do Corinthians. Léo Santos. Esse menino, eu acho ele até limitado como jogador, mas eu tenho uma pena dele porque é impressionante, tão novo como ele sofre com lesão. Ele não consegue ter uma sequência, ele não consegue jogar. Ele sofre muito com lesões. Baseado, o jogador quando começa a carreira assim... É difícil. Porque vai somando, desgaste, as maratonas. O nosso calendário que é um horror. Parabéns à cartolagem brasileira. Vamos lá. E o Raul Gustavo, que é da base também, zagueiro alto, forte. Acho que vale manter, vale uma aposta. Tem cara de zagueiro. Mas é aquilo, precisa ver, só que a gente não consegue ver porque...
A ideia, eu como tô falando como torcedor agora, eu ouvi quando acabou a última temporada após o jogo do Inter, em 2021 vamos usar a base. Estão usando a base, o Jô e o Fagner. É base, só que com 30 e poucos anos. É mesmo, são bases, só que estão com quase 40. Exatamente. Dando continuidade. Laterais, Fábio Santos, eu acho que ele pode jogar, muito bom jogador, mas ele não pode ser titular direto. Ele já tem uma idade avançada. E ele voltou muito time, bem. Né? Sim, um líder. Voltou muito bem. Só que você vê que ele caiu de rendimento por questão física. Né? 3 pontos qualquer Ainda coisa. mais num campeonato que a gente vai jogar, não vai jogar, volta, vai ter jogo, não vai, daqui a pouco vai ter dia que vai ter jogo, jogou, não jogou no outro dia, depois já joga de novo, depois não joga, então ele precisa ter. O Fagner finalmente, acho que depois de tanto eu criticar que o Fagner voltou a jogar bola. Ele tá até medo de falar e cair, mas o Fagner conseguiu voltar a jogar bola. Bom lateral. O Piton, base, não foi tão bem nos jogos que jogou, mas é um time que um pouco bagunçado. Sim. E acaba. E tem o menino Biro, que 16 anos, é uma das maiores promessas, mas o Michel está de saída, né? O Michel Macedo está de saída. Tchau. Graças a Deus. Ele fez um gol contra também. o Palmeiras num jogo aí. Foi Só Adson. isso. Adson, base, tem que ver no profissional. O Arauz, eu não sei dizer se é bom ou se não é. Nossa, o Arauz. Camacho, gente boa, tchau. Obrigado. Ele teve um problema terrível familiar, morreu o pai e a mãe no acidente. Sim, mas futebolisticamente é fraco. O Cantilho, eu acho que ele é muito pagar para um jogador que só tem um lançamento. Sim. Só. Eu vi muitos jogos do Cantilho contra o Palmeiras. O Casares, ele é bom jogador, ele precisa estar em forma, mas ele é bom jogador. E precisa dar uma sequência para ele. Sim. Gabriel voltou a jogar bola, mas é um cara que eu acho que já deu ele no Corinthians. Apesar de ter uma identificação com o Quer dar tchau para ele, né? Quer dar tchau para ele. Sim, eu acho que dá para usar a base. O que você fala desse Gabriel em off, né? Aí, Luan, eu acho que eu... Não, Luan deixa pro final. Não. Você vai falar assim. Vai deixar pro final o Luan. Vai lá, Gabriel Pereira. Mosquito? Não, o Gabriel Pereira é um da base, canhoto, bom jogador, que eu acredito que era para ser titular, era para ter mais minutos, mas o senhor Wagner Mancini aparentemente desconfia dele, que não coloca ele para jogar. O tempo urge. O Gustavo Mantuan, esse menino é bom jogador, mas ele tem 18 ou 19 anos e já tem 3 lesões no joelho. Não dá, complica. Mas torço para ele dar certo. O tempo tá rolando. Vital finalmente parece estar dando certo, mas... Matheus Araújo da base, não subiu ainda, mas também destaque de sub-17. Otero. Nossa senhora, pula. Você está pulando atletas. Otero e... Não, mas a gente está falando de jogador. Sim, Matheus. Não, falando de jogador. Não. Grande cobrador. É que o tempo está urgindo Otero, no programa. Eu quero que você fale do Luan, rapidamente. Luan, não sei o que falar do Luan. Não dá, não entendo o problema do Luan. Você também não entende? E para finalizar? Um resumo. Ramiro. Rony, Juan Oliveira da base, Vitinho da base, todos que têm poucas oportunidades. Xavier da base começou bem. E sumiu parou também. De ser relacionado. Exato. Anthony da base. Cauê da base. Qual a diferença Augusto da base. Qual a diferença dessa base para a base do Santos? Que não usam. Ok. Não põe para jogar. Falem usar a base, põe um jogo, o menino vai 45 minutos, tira e não volta. E para finalizar... Everaldo, meu Deus do céu, pode ir embora. Gustavo Silva aí. Mosquito surpreendendo. E o Jô? O Jô tá parecendo... 700 quilos. Com todo o receituário, isso é uma máquina de lavar no ataque, uma geladeira. Eu sou igual o Jô. Eu comentei com um amigo meu, acho que a camisa do Jô serve em mim. E o Léo Natel. Eu não vou falar que serve em mim, porque eu não vou colocar. Mas Natel, que serve, também é outro que nossa, ele futebol e esse Rodrigo aí fez um gol no Palmeiras. Rodrigo Varanda talvez seja das bases utilizadas o que mais apareceu. Agora o nosso tempo não estourou. Usa a base. Nosso tempo estourou. Não deu para... Não, você quer falar mais do Corinthians? A gente pode fazer um programa só falando. A gente pode. Bom, vamos lá. Como os outros falaram de questão de esperança, que o time tá bom, que teremos um bom 2021 e para os corintianos? Eu, de verdade, como torcedor, é o ano que mais me preocupa com questão de rebaixamento. Sim. Porque o elenco contratado é ruim, é limitado. Os de nome não estão jogando tão bem, por exemplo, um Gil, o Gabriel Cantilho, mas a base que seria para resolver não está sendo utilizada. Ok. Bom, enfim, encerramos mais um Toque de Classe, explodimos o tempo necessário. Queria mais uma vez agradecer ao Guilherme pela participação e pela análise, né, que foi muito útil, bem útil, né?
Sim, sim. Pode despedir os colegas? Obrigado a todos que nos assistiram, agradeço a oportunidade de estar aqui. Continue nos assistindo, que a gente vai falar muito de futebol nos próximos programas. Bastante. A todos uma ótima semana, obrigado pela audiência e fique com Deus.